noite, está no ar o Tição, programa de preto número 89. Nosso bastante programa já, aqui na Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes, nós apresentamos aqui o programa que debate questões da política, da luta do povo negro. Eu, companheira Isadora de... Juliano, boa noite aí os camaradas que vão acompanhar o nosso programa. Compartilhem aí o link do programa para que mais pessoas conheçam o Tição, o programa do Coletivo de Negros e a programação da Causa Operária TV. Exatamente. Ao tempo, eu estendo meu boa noite para o companheiro Eric Menezes, diretamente de Salvador, Bahia. Boa noite, Eric. Tudo bem, camarada? Boa noite, companheiros. Tudo bem? Boa noite, Juliano. Boa noite, Isadora. E o pessoal que está acompanhando a gente aí. Boa noite. Boa, beleza. Então vamos lá, companheiros. Tem um tema principal. A maioria deve estar já imaginando do que se trata, as denúncias que estão aqui no programa. Antes de entrar no debate da pauta em si, eu queria convidar todos os companheiros da Causa Operária TV a se inscrever aqui no canal, se tornar membro, fortalecer essa imprensa que apresenta aí um verdadeiro ponto de luta, verdadeiro programa de luta para os acontecimentos atuais. Desde de manhã cedo até à noite, vários programas aí recheiam a nossa programação e apresentam aí nos mais variados setores e áreas de atuação um programa de luta para a crise que nós estamos enfrentando. Bom, no último programa a gente não conseguiu abordar por falta de tempo, né? Eu não sei se eu posso dar o furo, mas o programa Tição deve ter agora seu horário estendido para 1h30 de duração, então teremos mais tempo para filme, cultura, enfim, mais tempo para política, uma questão fundamental de um programa como este aqui. Mas como a gente não teve tempo no último Tição da terça-feira passada, nós vamos falar um pouquinho de Lima Barreto, que nasceu, vou pegar a data certinha, fala, Isadora, que aí 13/5/1881. 7 anos antes da abolição, inclusive. Isso, exatamente. Exatamente, e aí, semana passada, né, na quarta-feira, terça-feira foi dia 12, né, o próximo dia era sobre o dia 13, a gente acabou não dando tempo de falar do Lima, mas dada a sua importância na literatura brasileira, no contexto histórico do Brasil, trazemos agora informação sobre ele nesse programa. O Lima Barreto, ele nasceu em 1881, 7 anos antes da abolição. Inclusive, ele participou da comemoração do dia 13 de maio, de 1988, e participou aí do processo, uma parte importante da história do povo negro, né? Claro que foi todo um histórico, e chegou em 1988, a escravidão foi abolida. E o Lima, ele foi um importante escritor, jornalista brasileiro, escreveu importantíssimas obras como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Os Brusundangas, várias outras obras que trazem aí todo o contexto da história do povo brasileiro. Ele faz aí críticas à sociedade brasileira. Ele viveu durante a Primeira República, inclusive o livro O Triste Fim do Policarpo Quaresma, ele faz críticas aí ao regime do Floriano Peixoto. É Floriano Peixoto? E uma coisa que eu gosto do Lima, uma vez eu vi num documentário sobre ele, que os historiadores destacam que ele era uma pessoa muito antenada à realidade brasileira, aos acontecimentos, inclusive os acontecimentos nacionais e internacionais, e ele teve profunda compreensão da Revolução Russa e a sua importância para a classe operária. Então, provando aí que, de fato, ele era uma pessoa conectada à realidade e conseguiu compreender a importância da Revolução Russa. Interessante. Ele tem todo um repertório de redação para, inclusive, periódicos de esquerda, né? Anarquistas. Sim. E tal. Ele publicou por um tempo num jornal anarquista, assim como inúmeros outros jornais. E ele infelizmente, o seu reconhecimento mesmo foi dado após a sua morte.
Ele falece em situações muito ruins, né? Em 1922, inclusive aí, se ele tivesse vivo, eu acredito aí que os historiadores também dizem isso, né? Que ele faria com certeza contribuição à Semana da Arte Moderna, porque ele de fato era uma pessoa aí além do seu tempo, podemos dizer, né? Exato. Finalmente, o fim da vida dele é muito triste, né? Ele termina num misto de prisão com sanatório. Sim. Por conta de dependência de álcool, né? Mas ele tem até um livro dessa época que eu não me lembro aqui de cabeça. Que ele tem um diário, se não me engano. Deixa eu ver Leva o nome do diário. Será que era esse? Deixa eu só lembrar que é muito bom, que eu queria recomendar a leitura. Aqui eu peguei. Aqui, Cemitério dos Vivos. Dos Vivos, exato, de 19... Foi publicado após a morte dele, em 1956. A produção pode voltar aqui pra gente. Ó. E ele esteve, né, 2 vezes internado em sanatórios, porque ele teve problema com o alcoolismo. Inclusive, nos seus livros fala um pouco dessa vida boêmia. Os personagens têm uma característica boêmia. E aí ele tinha preocupação com esse problema dele com o alcoolismo. E pode ter sido até o alcoolismo responsável pela sua morte prematura, né? Ele morreu aos 41 anos. A situação de um negro numa época... Hoje o negócio já está ruim, como a gente vai denunciar aqui no programa. Naquela época, então, nem falar, né? Sim. Ele tem vários... eu vi alguns trechos dele relatando a própria vida, a pobreza que ele enfrentou, mas nem por isso deixou de realizar uma literatura, como você falou, Isadora, muito além de seu tempo, né? Na verdade, é um espetáculo e o reconhecimento veio muito depois, né? Do seu próprio falecimento. Mas aí está, finalmente conseguimos falar de Lima Barreto, recomendação aqui do programa Tição. Tem matérias dele também no próprio Diário Causa Operária, acompanhem lá. A gente tirou algumas matérias a respeito da vida desse importante... escritor brasileiro negro. Então, próximo ponto, vamos lá. Também data histórica, né? Está também no nosso Diário Causa Operária. Em 19 de maio de 1925, nascia, sabe quem? Al-Haj Malik Al-Sabaz, que é o nome de conversão de Malcolm X. Após a converter ao islamismo, ele mudou de nome, tal como outros tantos negros norte-americanos, como o próprio Mike Tyson, Muhammad Ali e outros que se converteram ao islamismo. Tinha um Karim Abdul-Jabbar do basquete, também foi um negro convertido ao islamismo. É um debate interessante. Naquela época existia esse jornal mesmo que Malcolm X segura, é o Muhammad Speaks, que é parte da organização negra islâmica norte-americana da época, que defendia a autodeterminação do povo negro norte-americano. Politicamente falando, Malcolm X, ele inaugura aí, né, toda uma fase violenta do movimento negro, quer dizer, de reagir pelas armas diante da opressão do regime. Era uma evolução ao anterior movimento pacifista do movimento negro, da resistência pacífica e do próprio Martin Luther King, que veio também a ser executado pelas forças oficiais do governo norte-americano, que não gostavam de pacifistas, que nem o King, gostavam menos ainda de Malcolm X, que também falece numa atividade feita... Eles falam, a imprensa apresenta que ele foi morto por integrantes da própria organização dele, mas finalmente eram pessoas infiltradas aí. Especialidade do FBI, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, infiltrar pessoas para derrubar organizações e líderes da esquerda revolucionária. Ele cumpre um papel fundamental, é um marco, né? A vida de Malcolm X, inclusive, ele tem uma trajetória narrada no próprio livro do Alex Haley, que faz a autobiografia escreve, né, a autobiografia do Malcolm X. Ele conta uma trajetória de vida muito interessante. Ele é um rapaz pobre, né? Ele alisa o cabelo. O filme, inclusive, eu vou falar do filme no final do programa, mas o filme relata essa fase dele. Tem uma foto dele com o cabelo alisado e tal, super malandrão, com umas correntes e tal. Ele é como é que escroque, né? Assaltante de pequeno porte nos Estados Unidos, é preso e na cadeia quando ele tem acesso à literatura
de esquerda. A partir de então, ele organiza aí, fundamenta, né, dá toda uma base para a questão da resistência armada, né, pelo direito ao armamento, direito do povo negro de se armar para resistir contra a brutalidade racista da polícia norte-americana. Tem os Panteras Negras. Eu acho que um ponto que é muito mal discutido a respeito do Malcolm X é a questão da imprensa. Ele foi uma pessoa dedicada a escrever, a tirar jornal. Ele achava essencial, fundamental, ter um panfleto, ter um jornal daquilo que ele pensava, daquilo que a organização dele pensava. Tem histórias dele que ele era desses caras que domingo de manhã ficava numa esquina entregando panfleto, conversando de um por um, explicando o que se tratava, etc. e tal, buscando desenvolver a organização dele. Em termos de militância, o que nós temos hoje na própria esquerda pequena burguesa está muito longe da disposição, pelo menos, que Malcolm X teve em torno dos seus objetivos. Um aspecto que eu acho interessante também da vida dele é o próprio fim da carreira, né? Ele viaja à África e na África ele descobre que existem patrões e empresários negros. Finalmente, o capitalismo lá africano tinha sua representação negra, ao que ele retorna já com a convicção de que era importante ter uma revolução, uma luta socialista pela tomada do poder nos países. Aí, lógico, o negrão já era perigoso com a questão da autodeterminação e direito ao armamento. Volta com isso, mas a questão da luta pelo socialismo e a revolução proletária, aí o negócio não ia dar muito certo. Rapidamente o FBI tomou as rédeas da situação, executou Malcolm X e tem todo um debate, uma discussão sobre a própria organização do povo negro, que foi ela aí toda sabotada de dentro pelo FBI. Eles mesmos compraram e distribuíram drogas nos bairros negros norte-americanos. O próprio Estado fez isso daí para poder dissolver a organização do povo. Não muito diferente do que estão fazendo hoje em uma série de quesitos, mas aí está a vida. Estamos aqui registrando o nascimento de Malcolm X. Tem várias coisas interessantes, mas que tem, senão a gente não vai, o programa, quando tiver uma hora e meia, a gente toca o negócio. Se os companheiros não tiverem com mais comentários, eu já queria partir para o próximo ponto. Também de maio, né, histórico no Brasil, a questão do massacre de Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, em 1937. Eu pediria ao companheiro Eric nos falar um pouco sobre esse massacre. Eric. Pessoal, rememorando aí, né, a situação que infelizmente foi parecida com muitos outros massacres que a gente teve na história do país. A gente teve esse caso aí da comunidade do Caldeirão, né, que é uma comunidade que ela surgiu, né, das mãos de um beato, né, que era o beato José Lourenço Gomes da Silva, que ele fundou uma comunidade ali na região do Cariri, né, na região do Crato. Crato, no Ceará, né, para quem não conhece, é praticamente vizinho da Juazeiro do Norte, né, coisa de 10, 15 quilômetros. E era uma área de atuação do religioso, né, Padre Cícero, né, que aqui no Nordeste os antigos chamam de Padinho Padre Cícero, né? E o Padre Cícero, ele tem todo um histórico de ajudar a população, a comunidade, né? Porque o Nordeste, principalmente o Ceará ali, vivia uma situação de verdadeira calamidade, né? Com a questão da seca. Desde o final do século XIX, isso motivou a migração de muitas pessoas, né, de regiões mais ao interior do estado, muitos da região mais central do semiárido, né, para outras localidades. Isso acontecia no Nordeste todo, mas no caso do Ceará. E acabava que as pessoas migravam para regiões que poderiam ter uma condição pelo menos de água, né. Há relatos de cerca de 40, 50 mil pessoas migrarem para regiões nas proximidades de Fortaleza, outras na região do Crato, né, e serem abrigadas, né, por essas missões religiosas. No caso, o padre Cícero, né, ele fez isso no começo do século XX, né, nos idos
desde o final do século XIX até o começo do século XX, né? E foi ele a motivação da ida do José Lourenço para o Ceará. O José Lourenço foi ainda jovem, né? Também fugindo da seca na Paraíba, foi para essa região do Ceará, que ali é todo um meio, né? Uma região comum de seca, né? Da região do semiárido. E lá ele arrendou um sítio, né? E começou a atrair as pessoas e ajudar, né? Com um sentido religioso, né? De algumas ordens da Igreja Católica. E rapidamente o sítio que ele alugou, né, o sítio Baixa Dantas, começou a se desenvolver em agricultura, né? E tudo que era produzido era dividido entre a população, né? Porque o objetivo era de caridade, de aplacar a fome, né, as necessidades das pessoas. Rapidamente esse sítio se desenvolveu, né, e chamou a atenção dos latifundiários, os coronéis da região, né? E o pessoal acabou expulsando eles, né? No começo dos anos do século da década de 20, né? E eles tiveram que o Zé Lourenço ele teve que ir para outra região, né? E aí entra a questão em 1926 da região conhecida como Caldeirão, né? Caldeirão do Jesuíta, o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Que eles fizeram tocaram o mesmo projeto, já era uma região um pouquinho mais afastada do Crato, da cidade do Crato, e eles desenvolveram. E esse sítio deles, né, cresceu muito, chegou a ter mais de 1.000 pessoas, né, vinha gente fugindo da seca e da fome de todas as regiões, e lá se desenvolvia. Acabou se desenvolvendo uma comunidade, né, assim, que dividia a produção, né, e rapidamente, novamente, chamou a atenção dos latifundiários, do poder público do Ceará, né, e rapidamente também, e até uma coisa assintosa, né, criminosa, eles, já com o objetivo de eliminar a comunidade, assim como foi feito no caso de Canudos, né, no final do século anterior, eles queriam já eliminar aquela comunidade do Caldeirão. Eles também disseminaram a ideia de que eram comunistas, né? Apesar de que há informação também de que os líderes, o próprio Zé Lourenço, eles tinham certa admiração de ouvir falar da Revolução Russa, né? Que isso já era próximo aos anos, na década de 30, né? Até que finalmente, no ano de 37, né? A pressão dos latifundiários, dos coronéis, pressionou aí o poder público e aí deslocou forças, né, militares, policiais e do exército de Fortaleza para a região do Caldeirão, lá do Cariri, e invadiu a comunidade e dispersou a comunidade. Né? No primeiro momento eles dispersaram, né, fugiram para a Serra do Cariri e tentaram resistir de alguma forma, até que finalmente o exército aí fez como fez lá em Canudos, né, em Belo Monte, bombardeou toda a população, né, matando cerca de 1.500 pessoas, né. É um número bem pequeno em relação, assim, né, não dá para falar isso de um morticínio desse, né, mas em relação às 25.000 pessoas que foram assassinadas, né, em Canudos, né, é bem menos. Mas a gente traz esse ocorrido para exemplificar, né? A gente está aí com uma ameaça fascista, né? De gente que se diz defensora nacionalista, defensora militares, aposentados, defensoras do país, e foi uma situação semelhante isso aí. Uma comunidade religiosa que não tinha... esses religiosos, eles se afastam da política, né? Eles mostram que não querem se envolver com a política, eles querem fazer a missão de caridade deles, mas logo chama a atenção, uma das coisas até que os latifundiários reclamavam, que faltava mão de obra, né? Isso que incomodava eles, porque as pessoas iam trabalhar para si próprias lá na comunidade do Caldeirão, né? E foram massacradas. Até hoje, as pessoas, não houve investigação nenhuma, né? Existem algumas ONGs que foram
que entraram com ação aí civil no final dos anos 90, começo dos anos 2000, requerendo, né, que o Estado se responsabilizasse, encontrasse os mortos, fizesse toda uma investigação. Até hoje, de fato, não aconteceu nada. Existe um filme, né, um documentário que foi feito aí nos anos 80, que é muito interessante. Não sei se é um filme do Rosenberg Cariri, que foi feita lá na região do Ceará mesmo, do Cariri, e que mostra bem essa situação, com depoimentos de pessoas ainda vivas e tudo mais. Esse o cartaz do filme aí é bem interessante, é só colocar esse nome Caldeirão, Santa Cruz do Deserto, dá para achar no YouTube. É mais um massacre aí na história do país e destacar, né, uma comunidade basicamente de negros, né? Tem algumas imagens, se a gente for ver, o próprio José Lourenço era negro, né, filho de escravos, alforriados, e é assim que o Estado brasileiro e latifundiários trata as pessoas que não se submetem minimamente, né, aos caprichos capitalistas, né? Os integrantes do governo de plantão vão resolver a situação do povo, que é pelo contrário. Tal como mostra essa chacina apresentada pelo companheiro Eric, os governos estão dispostos a massacrar o povo, ao contrário do que se espera agora diante do coronavírus, etc. Né? Bom, já para o ponto central do programa, né? Nós tivemos aqui na sexta-feira passada uma chacina no Complexo do Alemão. As notícias iniciais deram conta de 4 jovens, depois 5 jovens, depois 10 e finalmente a conta fechou em 13 pessoas executadas aí no Complexo do Alemão, que já é uma cidade, né? Uma favela já é gigantesca, e foi lá inclusive os primeiros testes com a invasão militar, né? Inclusive soldados que serviram o exército brasileiro no Haiti foram coordenar a atividade no Complexo do Alemão. A repressão nunca tirou o pé lá de cima dos pobres, dos trabalhadores, e resultou nessa chacina comandada aí pelo Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOPE. Que simplesmente matou 13 pessoas. Tem muita história de confronto, tráfico, etc. e tal, mas eu recomendo aos companheiros, a título de pesquisa, coloquem no Google a quantidade de policiais do BOPE mortos no último ano, para vocês terem uma ideia do que é o confronto com o BOPE. Ou seja, não existe confronto, foi a execução calculada, como sempre é calculada, premeditada, organizada, pensada pelos órgãos de repressão do Estado. Esse é o debate. Eu imagino que nós tenhamos aí várias matérias no próprio Causa Operária, né? Nós temos até uma nota oficial do próprio coletivo de negros a respeito do acontecimento. E aí é para discussão os camaradas aqui, Isadora, depois o companheiro Eric, comentar um pouco o acontecimento e a própria nota do partido do coletivo de negros de João Cândido, que eu também considero fundamental. Gostaria de destacar, né, que nós discutimos na última reunião a questão da chacina no Complexo do Alemão, reunião que aconteceu no sábado, e o que a gente discutiu é como isso vem como medida do Estado para combater o coronavírus, porque o Complexo do Alemão, gostaria de destacar aqui, foi uma das primeiras comunidades no país que começaram um trabalho independente da comunidade para combater o coronavírus na favela. Então, eles estavam aí se organizando, ajudando os moradores. Inclusive, há denúncias de que inúmeros moradores estão sem água para combater o coronavírus, e eles mesmos estavam fazendo esse trabalho. E aí, eles estavam cobrando do Estado medidas para ajudar a população a enfrentar a pandemia. E aí, qual que é o trabalho do Estado oferecido? É o batalhão chegar lá no morro, matar 13 pessoas, que inclusive os próprios moradores tiveram que carregar esses corpos, eles só foram lá e fizeram o serviço, deixaram os corpos jogados nas ruas do complexo. E causou mais aglomeração ainda, porque o pessoal
teve que se aglomerar aí para carregar os corpos, também tem toda a situação. A denúncia dos moradores que falam que nas casas, né, eles tiveram que se aglomerar no cômodo mais seguro da casa para se proteger dos tiros que o batalhão chegou distribuindo nas ruas. E você vê que de ação para combater o coronavírus não tem nenhuma. Esse lockdown aí, que foi o que a gente discutiu principalmente no coletivo, inclusive no Diário da Causa Operária, tem muitas matérias explicando qual que é o objetivo da burguesia com esse lockdown. É o de apenas aumentar a repressão contra a população. Eles estão aproveitando aí toda a situação de que precisa fazer isolamento, que o isolamento é a única medida para combater o coronavírus, mas para o Estado, de fato, é a única medida para combater o coronavírus, porque é a única coisa que eles estão fazendo e estão colocando aí a polícia para reprimir a população. E nem precisou de muito tempo para provar como que eles vão usar essa história do lockdown, que eles foram lá com desculpa também de combate ao crime, como o Juliano comentou, esse negócio de combate ao tráfico de droga, etc. Mas a função dessa ação do BOP é apenas reprimir a população, de amedrontar o povo, que está também caminhando para se rebelar cada vez mais, né? Exato. Tem estourado manifestações por todo o mundo. No Chile, as manifestações contra o Piñera voltaram. Hoje de manhã, no reunião de pauta, nós falamos sobre as manifestações na França. Lá num bairro periférico, começou a ter manifestações contra a polícia que matou um morador do bairro, um motociclista do bairro. E aí esse lockdown vem a calhar para a burguesia nesse sentido, né? Reprimir o povo que é na sua maioria pobre, trabalhador e preto. Exatamente. Companheiro Eric, comente aí a questão do complexo do Alemão. Vamos lá. Como a Isadora colocou aí, o BOP, ele invade as comunidades, né? Lembrando aí que as estatísticas no país inteiro caíram, né, de mortes nas favelas, né? Porque a polícia não estava agindo, né? A polícia estava ociosa e eles têm que voltar a fazer o trabalho deles, né? Que é matar, né? E a gente destaca também que esses esquadrões da morte, que são o BOP, esses esquadrões especiais que disseminaram para o país inteiro, eles não têm nenhum trabalho de investigação, né, de nada. Eles dizem que tem, né, mas a verdade é que não existe investigação nenhuma, né, foram lá e mataram o chefe do tráfico de não sei o quê. Nunca há apresentação de provas sobre isso aí. Ou muito raramente, né, em 91% dos casos. Então, eles fazem operações como essa, pegam uma comunidade gigantesca, como é o Alemão, e coloca toda acuada, os moradores denunciando aí que tiveram que se abrigar, né, correr, se estavam tentando fazer algum tipo de isolamento, né, social, não tem como no momento desse, né, você corre, se junta todo mundo, se esconde onde é possível, né, quem está com algum comércio aberto, algum mercado, alguma coisa, vai se esconder todo mundo junto, né? Não existe, não tem como, e faz uma operação dessa que, como muitos denunciaram aí, como tem moradores e alguns especialistas dessas ONGs que trabalham lá e outros movimentos, falando que isso aí também é um movimento, né, do BOP junto para, vamos dizer assim, facilitar algumas situações para as milícias, né, que atuam lá, para poder encarecer o serviço, porque a milícia, um dos serviços dela é oferecer a segurança, né, contra o traficante. Só que, por outro lado, o traficante, ele quer, como eles mesmos disseram, né, ele quer que a população, que a comunidade fique tranquila, e até quanto à questão do coronavírus, que não haja uma disseminação grande, né? Então, tem moradores que disseram até que os traficantes estavam, vamos dizer assim,
pressionando o pessoal para manter a quarentena, ou seja, os traficantes fazendo o que o Estado não faz, né? Por quê? Porque eles estão numa atividade comercial, né? E sem contar que ninguém sabe de verdade o que é que a polícia vai fazer, porque não há provas nenhuma, eles não apresentam provas de nada, né? Só vão lá, matam, largam os corpos lá, né? Se matou alguém por engano, que era ou que não era, ninguém sabe. Danifica carros, a população ficou sem água, já estava sem água, sem energia, e esse é o lockdown, né? Que os governadores estão trazendo para as comunidades do país. Exatamente. Eu concordo especialmente com o quesito desse investigativo. É uma farsa total esse negócio que foram encontradas armas. Esse foram encontradas armas é o pretexto usado pela repressão séculos a fio, aí, dizendo que os revoltosos, né, o negro, o pobre, ele está sempre armado. Inclusive, é capaz até que a gente já nasça com uma arma na cintura, porque todo mundo está sempre com uma arma quando é morto pela polícia. É incrível. Não, é uma farsa total. Eu, de novo, vou citar aqui, acho que eu citei na minha coluna, e eu acho que vale a pena, inclusive, como livro de discussão aqui do próprio coletivo e do programa, que é o Rota 66, do Caco Barcelos. Lá ele mostra muito bem como funciona esse confronto, esse foi achado com armas e munições, etc e tal. Inclusive tem um caso de hoje, né? Aliás, tem alguns casos aqui, antes de entrar no problema político do nosso programa, nós temos o caso, de repente a Isadora comenta um pouco mais, desse jovem de 14 anos que foi também um perigosíssimo jovem de 14 anos, estava brincando, mas é perigosíssimo, e foi morto aí pela polícia militar do Rio de Janeiro, né? Não foi no Rio isso, não foi? Tô entrando na matéria para lembrar o lugar. Acho que é no Salgueiro, não sei se é no Salgueiro. São Gonçalo. São Gonçalo, exato. Pois é, ele estava dentro de casa, né, brincando na piscina com os primos, e os policiais em uma operação aí, que eles dizem, né, sempre, operação contra o tráfico, etc., entrou na casa onde os primos estavam brincando na piscina e atirou a queima-roupa no rapaz, e deixaram um menino ferido lá. O tio do garoto pegou ele no colo e levou para os policiais pedindo ajuda, para os policiais levarem ele no hospital. E aí eles colocaram o garoto no helicóptero e sumiram com o menino. A família ficou aí procurando, acho que há dias, isso daí aconteceu sexta-feira. A PM é tão ruim que ela foi proibida, inclusive, de prestar socorro, né? Porque quando ela presta socorro, ela mata alguém. Não, aí o corpo do garoto foi encontrado no IML. Exatamente. E aí a família até fala, né, que os policiais podem ter achado que a casa era de traficante, porque era uma casa, acho que com piscina, devia ser uma casa aí mais arrumada do que não, geralmente. Tudo traficante. Geralmente nos bairros operários, só que nada disso é uma justificativa para a polícia agir dessa maneira, né? Esse é um caso que se junta a outros tantos casos que foram relatados. Teve um caso do jovem morto em Santa Catarina na sexta-feira passada, houve protesto também, e eu acho que o aspecto do protesto é o mais importante, porque a polícia matar, cá entre nós também, não é novidade aqui na população negra, na periferia, etc e tal. De nenhuma forma. Que é tal como o Eric falou, eles também não vão ficar para trás aí. Alguém comentou, inclusive no próprio Twitter de algum parente desse jovem, que se o coronavírus não matar, quem mata é a PM. Mas, finalmente, a população, ao contrário do que pensa a esquerda, e ao contrário do que quer a esquerda pequena burguesa, ela está se manifestando, né? Tivemos alguns atos aí, tanto no tocante à questão do coronavírus, como foi o caso de Paraisópolis. Não sei se o vídeo está fácil, produção, se não tiver, tudo bem, mas houve uma manifestação em Paraisópolis a respeito do abandono do povo diante da pandemia do coronavírus. A população sabe que é proposital, que o negócio é uma política oficial do governo. Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista!
mudança que vocês estão vendo aí foram os próprios moradores que conseguiram as máscaras e tudo, mas diante de uma pandemia mortal como essa, é preciso ações do próprio Estado. Finalmente o morador não consegue montar ali um respirador, uma UTI. O Estado precisa oferecer, dar os recursos para que o povo possa reduzir ao máximo o número de mortes, né? Pelo contrário, eles fazem justamente o oposto, preferem aumentar aí a quantidade de pessoas mortas pelo coronavírus, vão flexibilizar a pouca quarentena que existe, e aí os moradores estão aí fazendo manifestação de rua, que é como deve ser feito mesmo. Os protestos de Santa Catarina, por exemplo, que eu falei há pouco, os moradores tacaram pedra no carro da polícia por conta da morte causada pela intervenção policial, e eu acho que o momento aqui coloca toda uma nova perspectiva para o movimento negro se organizar, perspectivas políticas, né, de amplo desenvolvimento, que é a questão do fim da PM, como chama o nosso programa aqui, e a luta contra os efeitos da crise social do coronavírus, desemprego, etc. e tal. Então, ao contrário do que possa parecer, não é... Eu vi uma matéria hoje, não sei que site foi, falando que para o negro, o tempo da quarentena é o tempo da reflexão, de você olhar para si e para os outros. É um negócio assim super avacalhado da esquerda pequena burguesa classe média, né? Tá com a pança cheia, lá com o iFood, e fica com esse negócio esquisito. Mas não, a hora agora é de se organizar e mobilizar o povo, tal como fizeram em Paraisópolis, como os corintianos fizeram na Paulista, como os familiares fizeram em Santa Catarina. Teve protesto também em Porto Alegre de um grupo antifascista que marcou um ato no mesmo local, que tem um ato bolsonarista para expulsar os bolsonaristas, e de fato eles conseguiram. E Juliana, você destacou aí da organização do ato em Paraisópolis, e eu acho que mostra que é possível manifestar. E não só é possível, como é preciso, né? Porque esse jovem de 14 anos que foi baleado pela polícia, ele foi baleado dentro de casa. Ele estava aí seguindo a recomendação de ficar dentro de casa para sobreviver ao coronavírus, mas aí a polícia foi lá e o matou. E o povo negro, o povo trabalhador no geral, só vai conseguir sobreviver a essa pandemia e a crise econômica que se aprofunda a partir das suas manifestações e dos atos políticos na rua, que é o lugar da esquerda, que é o lugar onde o povo negro sempre solidificou as suas vitórias. E, inclusive, falando de ato, nós, o Partido da Causa Operária, com os comitês de luta lá de Brasília, estamos chamando um ato pelo Fora Bolsonaro, dia 20, amanhã, lá na Praça dos Três Poderes. Lá no Covil, né? Não dá nem para chamar de praça, é o Covil das Cobras e Serpentes, lá em Brasília. Já estivemos lá várias vezes, na época, contra a anulação do impeachment, pela anulação do impeachment, pelo Fora Bolsonaro, pela registro da candidatura do Lula, contra a prisão do Lula, pela libertação do Lula, e vamos lá amanhã de novo protestar agora pelo Fora Bolsonaro de novo, né? Para ver se organiza o povo num ato fundamental, um pontapé importante na luta para a derrubada deste que é o mentor, né? Mentor intelectual, mentor financeiro, inclusive, de todos os ataques que o povo está sofrendo aí, tanto do coronavírus quanto da PM. Finalmente, para quem o mote do bandido bom, bandido morto é um clássico aí da política bolsonarista, aí está o resultado. Bom, companheiro Eric, nós temos alguns minutos. Comente aí nossas ações, atos, manifestações de dissolução da PM fora Bolsonaro. Esse ato aí da comunidade de Paraisópolis mostra para outras comunidades e para a população em geral o caminho, né? Eles estão se organizando, né? Estão fazendo todo um trabalho lá do que o Estado não está fazendo, né? Conseguindo montar equipes, ambulância e tudo mais, e agora, daquilo que eles não conseguem, tentaram levar o ato até o Palácio do Governo do Estado, né? É isso aí, e é preciso realmente enfrentar os governos, e é o que a gente tem proposto, né? Existem diversas categorias aí no país, né, como as equipes de saúde, outras comunidades mais pobres, né? É só a gente procurar aí, se a pessoa der uma
pesquisada no Google e botar protesto, você vai ver a quantidade de pequenos entre aspas, né? Pequenos protestos estão ocorrendo, né? Da população mais afetada. E esse é o caminho, né? A gente, a partir da Causa Operária, fez nesse domingo debates em todas as cidades, né? Onde a gente está organizado. Debatemos com os ativistas políticos, com os militantes, com os trabalhadores, toda a situação, e colocando, além de colocar a nossa política, colocando a necessidade de enfrentar a situação, né? O coronavírus não vai passar do dia para a noite, né? A situação vai se prolongar, os trabalhadores vão ser jogados cada vez mais aí para morrer pelo coronavírus ou de fome por conta da redução do salário, desemprego, e não dá para ficar comendo essa história de se esconda debaixo da cama, né? Só há uma forma, enfrentar esse governo, e esse ato amanhã vai ser um marco, né? Como o Juliano colocou aí, lá no Covil das Cobras, mas que é onde a gente tem que mostrar a reação da população. Vamos em frente. Isadora, os boas noites aí para os companheiros, camaradas da Causa Operária TV. Venha calhar o aumento da nossa programação, porque a gente tinha bastante assunto para continuar, mas vamos aqui agradecer, primeiramente, o super sticker da companheira Larissa Leonetti. Obrigada, companheira. O super sticker também da companheira Maria Ângela Biducchi. O Des contribuiu também com o super chat. E a companheira Sandra Barros contribuiu com o superchat e fez o comentário: vamos lutar contra os fascistas, fora golpistas. É isso aí. E agradecer aos outros companheiros que estão aqui, desejar boa noite ao Braz, ao Carlos, Laguna Sunhouse, que está aqui, Márcio Oliveira, Luan Rocha, boa noite, companheiro, Ângela dos Santos, Orlando Andrade, Otávio Silva. Otávio mandou o contato dele aqui para participar das reuniões do coletivo João Cândido, eu já peguei. Se você quiser também participar, faça igual o Otávio, mande aqui o seu contato que eu adicionarei você para participar do nosso grupo, do nosso coletivo. Boa noite ao vivo, a Angelina Dias, Carlos Adultos, muito obrigada. Henrique Arias de Araújo está aqui também, boa noite. Ele fala sobre o Zoela na programação hoje, vai ser sobre o rap nordestino. Então, Massa. Você que está assistindo o Tição, continue na programação Causa Operária TV para acompanhar aí mais um super programa. O Dom Baz está aqui também, boa noite, companheiro. Jojo Games, Vanguarda Metal Revolucionária. Ô, VMR, tá aí. E é isso aí, muito obrigada aos companheiros que participaram aqui do nosso programa. Compartilhem o link do nosso Tição de hoje, número 89, para que mais pessoas conheçam aí o nosso coletivo, o debate que foi realizado hoje aqui e também a Causa Operária TV, né? Exatamente. Curtíssimas, que senão a gente perde até o time da matéria. O governo de São Paulo adiantou o feriado da consciência negra para depois de amanhã. Então, se você estava acostumado com 20 de novembro, aqui em São Paulo é diferente. O PSDB aqui está trabalhando para combater o coronavírus e antecipou o feriado para quinta-feira. Eles querem antecipar o ano 2022, que é quando fala que vão acabar a pandemia, para de fato eles não precisavam fazer nada. Antecipa o ano. Antecipa tudo. Domingo vai ser Natal aqui em São Paulo. Semana que vem a gente vai estar em 2021. Já tem o Réveillon semana que vem. Exato. É o jeito do PSDB, esse governo, esse partido super organizado, competente. Essa direita de São Paulo é espetacular. Então eles fizeram isso daí, o Movimento Negro reagiu, existem notas públicas deles, do Movimento Negro, contra a antecipação do feriado, pela própria questão do 20 de novembro, dia de luta do povo negro, e também, por outro lado, pela demagogia da questão, que não vai resolver o problema. É mais uma medida de teatro do PSDB. Eles fizeram essa semana que passou, fizeram o
rodízio alternado. Foi uma esculhambação total, um negócio super... Aumentou a contagem no metrô e no ônibus, do coronavírus, e agora eles vão apelar para antecipar os feriados, né? Eu não sei, eles apresentam isso super sérios. Eu fico pensando, será que alguém tá rindo atrás daquela seriedade toda? Mas enfim, tá aí a política da direita. E por fim, eu queria falar só sobre o nosso filme, que eu assisto o filme sobre Malcolm X, inclusive vou deixar como dica para o Cineclube Luiz Buñuel. A produção tem a fotinha da capa do filme, que tá aí, dirigido por Spike Lee. Denzel Washington faz o papel de Malcolm X, filme espetacular, não fica nada a dever do livro do Malcolm X, escrito por ele próprio e Alex Haley. Bom, vou encerrar o vídeo de Porto Alegre do protesto pelo Fora Bolsonaro. A produção falou que está na agulha. Eu vou chamar o vídeo logo mais. Queria deixar aqui meu boa noite para o companheiro Eric, diretamente da Bahia. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que participou e acompanhou a gente. Boa noite, companheiro Eric. Obrigado pela participação. É isso. Que eu esqueci mais. Agora também já ficou tudo pra... Agora é boa noite, chamar o vídeo e até a próxima edição. É isso aí. Produção, pode soltar o vídeo aí do protesto contra o Fora Bolsonaro. Esses direitistas vão fazer muito exercício ainda esse ano, viu?